Olá, então vamos começar agora a aula sobre memórias e de início a gente precisa definir o que é uma memória, né? Então, quando a gente pensa em memória num conceito mais amplo, seria qualquer dispositivo, qualquer organismo que é capaz de armazenar, reter e recuperar informações. Quando a gente está lidando no sentido de microcontroladores ou outros sistemas digitais em geral, essas informações elas ganham um caráter específico que elas são informações digitais. Então a gente está falando de dispositivos que conseguem armazenar bits, né, zeros e uns. A gente consegue pensar na memória, essa memória digital, como ela sendo um pequeno bloquinho, e aqui a gente vai representar como esse retângulo, e que dentro desse retângulo a gente consegue colocar uma informação em binário. Então, nesse caso, a gente consegue colocar aqui 4 bits mais 4 bits, um total de 8 bits. Esse bloquinho aqui ele tem um tamanho do espaço de memória. Tá? Nesse caso, 8 bits são os 8 bits que estão aqui. Tá? Esse é um exemplo ilustrativo, poderia ter qualquer combinação aqui de zeros e uns. Tá? Obviamente que um espacinho desse de memória não serve para muita coisa, então a gente pega e junta vários desses espaços. E aí, aqui eu tenho um exemplo de 4 espaços de memória, em que cada espaço vai ter um certo número, que é como se fosse um endereço, na verdade é um endereço. Então, esses endereços aqui, você vai representá-los também de forma digital. Então, aqui eu tenho uma quantidade de 4 endereços, então eu estou representando aqui do 0 até o 3. E aí uma pergunta é quantos bits são necessários para representar esses 4 endereços. Se você lembrar de sistemas digitais, para representar uma quantidade de 4, eu preciso de 2 bits, 2 elevado ao quadrado dá 4. Lembrando que o tamanho de cada célula de memória, de cada retângulo desse aqui, é 8 bits. Isso aqui é uma informação que ela varia de sistema para sistema, de arquitetura para arquitetura. Nos microcontroladores de 8 bits, isso aqui é uma verdade, cada posição de memória tem um tamanho de 8 bits. E aí qual seria o tamanho da memória? O tamanho da memória é a quantidade de endereços ou a quantidade de espaços que você tem, multiplicado pelo tamanho de cada endereço, pela capacidade de cada espaço. Então, nesse caso, eu tenho 4 endereços vezes 8, então essa é uma memória de 32 bits. É só você contar, aqui eu tenho 8 mais 8 mais 8 mais 8, dá 32, e 32 bits é igual a 4 bytes. E aí uma pergunta que fica é que outras organizações de memória você pode ter para resultar no mesmo tamanho. Então, por exemplo, eu posso ter uma quantidade maior de endereços, por exemplo, eu posso ter 8 endereços, 8 bloquinhos de memória, mas cada um desses bloquinhos ser constituído de 4 bits. Né? E aí eu teria o mesmo tamanho da memória, só que organizado de uma forma diferente. A gente vai ver aqui um pouco, bem de forma superficial, os tipos de memória, as classificações. E a primeira classificação de memória é entre volátil e não volátil. A ideia é que a memória volátil, ela perde a informação quando ela é desenergizada. E a memória não volátil, ela mantém as informações mesmo depois que você desliga. Então, para simplificar, uma memória volátil, quando ela é desenergizada, ela perde suas informações. Então, se o Homer Simpson aqui for o dado, quando você tira a alimentação, ele desaparece. Enquanto que a memória não volátil, ela é tipo um hit chiclete desses aí, um Despacito. E agora, me desculpe, mas você vai passar o resto da videoaula com a música Despacito na cabeça. Aí, para tirar a música Despacito na cabeça, agora um cachorro dançando Despacito, só porque eu achei muito legal esse vídeo. Tá. Outros tipos de memória, em outras classificações, a gente tem memórias RAM e memórias ROM. A memória RAM, a sigla significa Random Access Memory. A tradução seria memória de acesso aleatório. Eu vou mostrar no próximo slide o que é uma memória de acesso aleatório e o que é uma memória de acesso sequencial. Mas quando a gente está falando de memória RAM, a gente está falando de um tipo de memória que ela é volátil. Então a memória RAM do computador, ela é volátil. Todas as vezes que você desliga o computador, desliga a alimentação,
tudo que tinha na memória RAM ela é apagado, né? Então é por isso que quando a gente liga um computador, existe aquele processo de boot, carregamento do sistema operacional, tudo isso. Por quê? Porque aqueles dados não estavam na memória RAM porque você desligou a alimentação e precisam ser carregados novamente, né? Enquanto que as memórias ROM, elas são memórias de apenas leitura, né? A ROM significa, a sigla significa Read Only Memory, ou seja, memórias de apenas leitura. Isso não é exatamente verdade para as memórias ROM, mas o que é mais importante para as memórias ROM é que elas são do tipo não volátil, ou seja, são do tipo que os dados ficam de forma permanente, tá? Então, o que é uma memória de acesso sequencial, já que a memória RAM significa Random Access Memory? Uma memória de acesso sequencial é aquela memória que, se você está num quadradinho da memória, num retângulo da memória, numa posição de memória, você só pode acessar o próximo. Então, se eu quero sair da posição 1 aqui para a posição 8, numa memória de acesso sequencial, eu preciso percorrer todos os espaços entre o 1 e o 8. Enquanto que uma memória de acesso aleatório, eu consigo acessar qualquer posição num tempo constante. Eu saio da 1 para a posição 2, volto para 3, vou para 4. Então, aleatoriamente, eu consigo sair de qualquer posição e ir até qualquer posição. Tá. Talvez, eu espero muito que todos já tenham visto uma memória desse tipo aqui, né? Uma memória RAM de computador. A gente consegue ver que você tem vários circuitos integrados aqui, vários chips. Cada chip desse aqui é uma porção de memória e todos esses chips aqui são interligados, organizados de uma forma que o tamanho total da memória seja a combinação de cada um desses pedacinhos, desses bloquinhos. Essa aqui é uma memória de acesso aleatório, a memória RAM de acesso aleatório. Isso aqui talvez seja muito antigo, né? Embora ainda seja utilizado para armazenar dados. Mas a gente tem aqui uma fita cassete, né? E a fita cassete é um bom exemplo de memória de acesso sequencial. Você não sai de uma posição da fita cassete para outra lá na frente de forma aleatória. Você precisa passar por todas as posições intermediárias. Ainda em memórias RAM, a gente divide elas em dois tipos, mais comumente, eu vou mostrar aí no terceiro, SRAM e DRAM. A SRAM, esse S é de estática, é chamado de memória RAM estática. Ela mantém todas as propriedades que a gente já falou de memórias RAM, só que elas são implementadas com flip-flops. Então, lá em sistemas digitais ou lá em circuitos digitais, você deve ter estudado que o flip-flop é uma célula de memória de um único bit. Tá? Então, esse circuito aqui do lado esquerdo é a quantidade de elementos que é necessário para armazenar um único bit. Tá? Já um outro tipo de memória, também RAM, é a memória DRAM. Esse D aqui, é a memória dinâmica. Tá? De início já dá para olhar aqui que a quantidade de elementos necessários para implementar um bit dessa memória já é bem menor. Então, comparando aqui, eu vou voltar ao slide, a SRAM e a DRAM. Tá? Então, qual é a filosofia da memória DRAM? A gente tem um transistor FET, né? E esse transistor ele possui uma capacitância chamada de capacitância parasita. E aí, um capacitor, eu posso usar ele para armazenar uma informação. Então, o capacitor carregado, eu vou entender isso como bit 1. Capacitor descarregado, eu vou entender isso como bit 0. Então, eu posso implementar uma memória partindo de um monte de capacitores, né, onde cada capacitor armazena um bit. Isso faz com que cada capacitor, cada transistor, seja um bit. Em contrapartida, vou voltar novamente às memórias RAM, em que eu preciso de vários transistores aqui para contabilizar um único bit. Tá? Então essas memórias aqui, as memórias DRAM, que são as memórias que a gente usa nos computadores, elas possuem alta capacidade, porque tem uma densidade de bits muito maior, elas possuem um baixo consumo e elas são relativamente rápidas, mas as memórias SRAM terminam sendo mais rápidas. Tá? Ela é implementada com essas cargas, né, em pequenos capacitores MOS,
E aqui você tem um problema, que é essas capacitâncias são bem pequenas, então, e além disso você tem os efeitos de fuga dessas cargas desses capacitores. Então, as memórias DRAM, elas requerem um circuito que é chamado circuito de refresh. O refresh, ele é um circuito que faz basicamente o seguinte: se um capacitor está carregado, carregue-o novamente de tempos em tempos para evitar que ao longo do tempo ele seja descarregado. Classicamente, as memórias RAM são vistas nessas duas configurações, SRAM e DRAM. A gente também tem outro tipo de memória RAM, que é a FRAM. E a FRAM, ela tem uma inovação, porque ela busca oferecer o que há de bom nas memórias flash e nas memórias SRAM. As memórias flash são um tipo de memória não volátil, tipo o seu pendrive. Eu vou falar mais um pouco na frente. Então, essa tecnologia não é nova, ela existe há décadas, mas hoje a gente tem uma linha de microcontroladores, os MSP430, da Texas Instruments, que vem com essa memória FRAM. Tá? Então, deixo aqui só a título de referência, para que saibam que existem outros tipos de memória além de SRAM, DRAM, a gente também tem a FRAM. Tá? Já em relação às memórias ROM, lembrando que ROM significa Read Only Memory, a gente tem esses três tipos. Né? A ideia da memória ROM seria uma memória que você gravou ela uma vez e que você nunca mais vai ler. Então aqui eu deixo um exemplo do circuito integrado chamado BIOS do computador. Né? Isso aqui hoje já é outra coisa, mas para o exemplo da gente aqui ele serve. E a gente tem os famosos CDs ROM, né? O ROM é exatamente o mesmo ROM do CD-ROM. E aí na sequência, na evolução da tecnologia, a gente começou a ter as PROM, as PROM. Esse P aqui é de programável, então é uma memória ROM que você programa ela e programa ela uma única vez. Depois a gente vem as EPROM, e esse E aqui é de erasable, ou seja, apagável, então significa que eu consigo gravar essa memória, e normalmente essas memórias elas têm uma janela assim no circuito integrado, e aí por algum tipo de radiação, normalmente ultravioleta, você conseguir apagar esta memória. Isso aqui também é uma coisa que entra em desuso, e a gente chega no que a gente vai ver alguma coisa, que é a EEPROM, ou E2PROM, que é também uma memória PROM, erasable, apagável, mas ela é eletricamente apagável. Né? Então, essa memória eu consigo escrever nela, ela é uma memória não volátil, então ela armazena os dados após o circuito ser desligado, mas ela também pode ser apagada eletricamente. Então, por exemplo, imagina que a gente quer fazer um programa para contar a quantidade de pessoas que entram num determinado ambiente. Então a gente tem um sensor de presença, um sensor de algum tipo que identifica quando uma pessoa se aproxima. Cada vez que esse sensor ele é ativado, no nosso programa a gente vai lá e incrementa uma variável. Então a gente vai lá, variável pessoas mais a cada vez que entra uma pessoa. Se eu armazeno essa variável numa memória RAM, quando eu desligo a alimentação, seja porque faltou energia, seja porque acabou a bateria, enfim, qualquer coisa, eu perdi quantas pessoas entraram no ambiente até aquele momento. Se eu armazeno essa variável numa memória EEPROM ou E2PROM, quando eu perco a alimentação, essa informação, a última informação gravada vai permanecer lá. Né? Por fim, as memórias flash, elas são um tipo de memória EEPROM, só que as memórias flash elas são utilizadas para grandes quantidades de dados. E aqui a gente está falando do pendrive, do cartão SD, a gente está falando aqui de armazenamento para esses dispositivos em nível de gigabytes. Né? Em microcontroladores, a memória flash ela é a memória que armazena o nosso programa. Então, qual é a diferença entre memória 2PROM e memória flash? A organização. As memórias flash, elas são organizadas em blocos, elas são divididas em blocos, e você só consegue apagar um bloco inteiro. E esses blocos normalmente são uma quantidade relativamente grande de dados,
se a gente está falando no contexto de um sistema embarcado microcontrolado. Tá? Mas, assim, em termos de conceito, uma memória flash é um tipo de memória E2PROM. Então, era isso que a gente tinha para discutir sobre memórias, e até o próximo vídeo.